Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar um pouquinho na sua vida para aprender a sua atenção. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa que vai ao ar pela TV Profissão, está disponível em canal aberto, em alguns canais pagos, mas qual é o objetivo do Educa Brasil produzindo conhecimento? Bom, toda semana eu tenho convidados. Esses convidados são profissionais do mercado, profissionais que respondem algumas perguntas minhas ou a respeito das suas carreiras e das suas escolhas profissionais, porque o nosso objetivo é fazer com que o jovem, a pessoa de meia idade, aquela pessoa que já se aposentou, observe um novo mercado de trabalho, uma nova possibilidade de emancipação humana pelo trabalho, ou ainda que conheça outra área, né? Então, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa destinado à ciência do trabalho ou o trabalho da ciência com educação. O Educa Brasil é sempre feito com convidados, né? Eu tenho a grata alegria de ter profissionais ao meu lado, convido esses profissionais de uma instituição ou de outra instituição e falamos a respeito de alguma pergunta basilar, de alguma carreira em essencial. Hoje retorna ao Educa Brasil professor doutor, pós-doutor Kleber. Professor Kleber, seja muito bem-vindo. Boa tarde, professora Dinamara. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Muito grato mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de estar aqui conversando com você e com nossos espectadores. Que maravilha! Professor Kleber já esteve comigo no Educa Brasil, né? Quando nós estávamos discutindo a questão da história, né? E o professor Kleber retorna agora para falarmos de literatura. Professor Kleber, para alguns telespectadores, pode ser a primeira vez que eles estão acessando o Educa Brasil. Para outros que acompanham o Educa Brasil nos canais de televisão ou nas mídias sociais, já assistiram, mas mesmo assim, no Educa Brasil, a gente tem alguns processos que são fundamentais, que são basilares. Eu sei que agora, de uma forma breve, até porque o nosso telespectador vai compreender, eu queria só que você falasse a sua trajetória de formação, quem é o Kleber e por que hoje ele está aqui para responder uma pergunta importante. Por que ler os clássicos? Isso mesmo, muitos jovens ou algumas pessoas, né, não compreendem a cultura e no desenvolvimento do nosso fazer, porque muitas vezes somos conduzidos e não sabemos por que somos conduzidos. E ao ler os clássicos, compreendemos algumas questões, mas essa pergunta basilar vai ser respondida pelo professor Kleber, que vai começar de novo fazendo brevemente um pouquinho da sua carreira, e daí nós vamos para a pergunta fulcral do nosso trabalho de hoje. Bem, começo pela pergunta basilar, pela básica, né? Quem é Kleber Cabral? Kleber é uma pessoa de 40 para 41 anos, natural e residente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiz a graduação em letras, minha trajetória toda na UFMG, como estudante, né? Fiz o bacharelado em língua e literaturas, em português, mestrado em estudos literários e o doutorado também em estudos literários. Além disso, fiz um primeiro pós-doutorado no UFMG e um segundo no Cefet de Minas Gerais. Atualmente, professor do curso de letras da área de linguagens e sociedade do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Responsável pelas disciplinas de literatura brasileira, dentre outras, né? Então, após falar brevemente sobre minha formação, eu gosto de pensar que a literatura é uma conversa a muitas vozes, né, porque é uma conversa que se dá desde a antiguidade até os dias de hoje, envolvendo autores de diferentes contextos históricos, sociais, geográficos, políticos e culturais, né? Então, acredito que eu fui convidado como um mediador, que é o que é um professor. Um professor é um construtor de pontes que estabelece diálogos e contatos entre diferentes pontos de vista. Então,
Espero que esta conversa em tom de concerto com os nossos espectadores seja proveitosa para todos nós. Espero que eles também se manifestem, pois eu já gostaria de deixar uma provocação. O que é um clássico para você que nos assiste? Quais são os seus clássicos? Quais são Muito os seus bom, clássicos, professor. professora Dinamara? Pois é, eu já vou lhe contar quais são os meus clássicos que estão aqui na minha mangueira lá logo atrás, entendeu? Eu costumo dizer assim, que eu vivo embaixo dessa mangueira, eu mostro sempre um pedacinho da minha biblioteca, como você também, né? E nós temos os nossos clássicos, sim. E a nossa provocação, nós começamos uma série nova, né? Série Literatura. E você mesmo diz, esse sujeito Kleber, que também é sujeito a partir dos clássicos, né? E ler ou não ler os clássicos. Por exemplo, para nós da área da educação, quando nós estamos formando professores, como você passou pelo processo de formação, existem alguns livros que são considerados clássicos, né? E é claro, eu vou deixar um aqui, porque quem vai explicar o que é clássico é você, que é o nosso convidado. Mas, por exemplo, para nós, Emílio é um clássico, né? Que eu tenho aqui. E por que será que a Dinamara leu o clássico? Aí é a pergunta que o nosso profissional da área de literatura, pós-doutor, vai começar a discutir. Mas o que é um clássico, afinal de contas? Né? Você fez a pergunta e eu estou devolvendo, Clever. Bem, eu gosto sempre de, ao tratar qualquer questão, começar examinando a história da palavra, né? Qual que seria a etimologia, ou seja, um significado básico, né, passível de ser rastreado nos dicionários, e o clássico vem da mesma palavra clássicos, classe, que quer dizer aquilo que é de primeira ordem. Ou seja, é um modelo ou uma referência que permite a gente estabelecer, então, um conjunto de. No caso, estamos falando de textos literários, né, de obras literárias, mas também de autores, pensadores ou ações que servem de modelo ou de referência, inicialmente para aprendizado ou imitação, a gente pode falar de modelo de conduta, de formas de escrita, tá? E a partir dessa ideia de uma referência, de um modelo, de um exemplo, no caso de um clássico de literatura, a gente fala de um modelo a ser seguido, a ser imitado, tá? Mas também um modelo daquilo que é bem escrito. Sobretudo, um modelo daquilo que é bem escrito dentro de uma certa proposta. Um exemplo: a Odisseia e a Ilíada de Homero foram, até hoje são consideradas, mas elas foram obras muito importantes, por exemplo, para o aparecimento da Eneida de Virgílio, que já é uma epopeia latina, romana, tá? Mas também para a criação da Divina Comédia, que é um outro épico de Dante Alighieri, a gente já está falando aí da Alta Idade Média, né, próximo do Renascimento italiano, e também um texto importante para o quê? Os Lusíadas de Camões, que é uma outra epopeia. E de Lusíadas de Camões, veja bem, a gente começou lá na Antiguidade, lá em Homero, né, em cerca de 800 antes do Cristo histórico. A gente chega até o Mensagem do Fernando Pessoa, que é um outro poema épico, claro, com uma estrutura similar à épica homérica, similar à épica camoniana, similar aos Lusíadas, mas já com a cara da linguagem da língua portuguesa do século XX. Então, voltando, o que é um clássico? É um texto que serve de referência, por um lado, de modelo de escrita, por um lado, de um texto que não cessa de transmitir valores humanos que interessam a É, nós, que têm atualidade. não, Kleber, a tua proposição, professor Kleber, é gigantesca, né? Em explicar tão maravilhosamente o que é um clássico. Quer dizer, é um modelo na construção da escrita, é um modelo de uma narrativa que depois vai ser acompanhada. Não sei se eu posso usar a palavra copiada, mas que outros autores, em diferentes momentos, vão fazer semelhante, e o nosso público talvez não perceba, mas assim, quando, sem perceber, ele fala assim: isso é uma odisseia.
ele foi culturalmente levado a falar o que é Odisseia sem sequer um dia ter pego o clássico na mão. Né? E o que mostra a Odisseia, como que é essa trajetória dessa escrita, o que ela representa, né? Então, muitas vezes as pessoas são conduzidas, reverberam, mesmo sem saber o impacto que um livro escrito lá antes de Cristo ainda tem na sua vida numa ação que pode ser cotidiana. Então, brilhante a sua explanação ao falar do que é um clássico, né? Esse usar para um modelo. Então, eu acho que assim, a gente começa a explicar por que ler ou não ler os clássicos. Kleber, com você, por favor. Bem, professora, como você lembrou, mencionou, né, os clássicos, então, eles são uma medida de referência que vão construir uma série de padrões culturais, né, de o que é bem escrito, o que não é, em contraponto a eles, a gente vai pensar textos que não são bem escritos, mas, sobretudo, textos que, mais do que merecem, devem ser lidos para que o indivíduo tenha um repertório durante a sua formação. Então, a ideia de clássico é um texto decisivo para a formação de um indivíduo. Não à toa, quando se elabora a noção de clássico, ao mesmo tempo está sendo elaborada a ideia de paideia ou a ideia de pedagogia, a ideia de formação do caráter do indivíduo a partir de quê? De modelos, de referências, tá? Seja de literatura, seja de escultura, seja de teatro, seja da filosofia, seja da política. Tá? E os clássicos, ao mesmo tempo que eles colocam um conjunto de textos que servem para dizer de onde viemos, quem somos e para onde podemos ir, eles também colocam uma outra questão. Como conciliar aquilo que é clássico, e quando a gente pensa num clássico, a gente pensa em um texto que é um padrão elevado de escrita, de comportamento, né, que demandam uma atenção maior, um cuidado maior. Tá? Como conciliar os clássicos com aquilo que não é clássico? E isso, veja bem, é importante para a gente perceber, como você bem mencionou, como é uma noção construída historicamente. O que era clássico ontem já não é hoje, e aquilo que ontem não era clássico, Homero não era clássico à época dele, ele foi tornado clássico séculos depois. Né? O Dom Quixote de Cervantes ele não nasceu uma obra clássica. Carlos Drummond de Andrade não teve o início da carreira sendo um autor clássico. Ele era um autor ridicularizado. O poema da Pedra do Caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, foi um poema ridicularizado até a década de 50, de 1950, século XX. Tanto que existe um livro que é a biografia do poema da Pedra, em que ele reúne as críticas que o poema foi recebendo ao longo das décadas. E por que eu falei desse poema do Drummond? Porque é um poema que esse verso, no meio do caminho, é o início da Divina Comédia de Dante Alighieri. No meio do caminho desta vida é quando se inicia a Divina Comédia de Dante, que já é o poeta, por volta dos seus 40, 50 anos, reexaminando a sua formação, a sua trajetória. Tá? E o Drummond não só dialoga com Dante, mas também dialoga com um outro poeta conhecido, parnasiano nosso, Olavo Bilac, ora direis ouvir estrelas, ora direis ler literatura, ora direis por que ler os clássicos. Tá? Aí eu vou recorrer a um autor que eu gosto muito, um italiano, Ítalo Calvino. Por que ler os clássicos? Foi um grande romancista, ensaísta, professor também. E o Calvino diz que ele dá 16 questões para pensar isso. Porque são, livros que não cessam de transmitir uma mensagem ao longo do tempo, uma mensagem que não deixa de ser atual. Atual para quê? Para pensarmos o que é o ser humano, como ele se constrói, de onde ele vem, para onde ele vai. Tá? E uma outra questão que o Calvino coloca, porque ler é melhor do que não ler. E isso leva a gente numa outra direção, que eu considero mais sensível, delicada e necessária de pensarmos, que é como apresentar os textos chamados clássicos aos estudantes ou aos colegas.
né? Quando eu falo colegas, aos colegas professores, pois um professor que não é leitor, ele já tem um primeiro problema, né? Se ele não tem a prática, o hábito da leitura prazerosa, se ele não é um leitor fruidor, ou seja, um leitor que utiliza com prazer e se apropria desses textos que ele lê com prazer para a vida cotidiana dele, como que ele vai, então, estimular a leitura por prazer nos estudantes com quem ele tem contato, né? E essa questão dos clássicos, ela é interessante. Volta e meia, ou quase sempre, ela retorna. Ao início deste ano, nós tivemos uma situação em que um youtuber conhecido fez uma postagem em uma rede social em que ele questionou a obrigatoriedade da leitura de certos autores. Claro, como sempre, volta Machado de Assis, né? Não à toa, Machado de Assis, o criador da Academia Brasileira de Letras e um dos grandes clássicos da literatura brasileira. E logo em seguida, uma série de comentários de autoridades políticas, de escritores. O que que isso me mostra? A atualidade de se debater. Mas o que que é um clássico e como que esses textos, qual que é a importância desses textos no processo de formação do cidadão, do estudante, do leitor, do indivíduo como leitor, né? E aí é pensar que é um texto que não cessa de transmitir conteúdos como o Emílio de Rousseau ou como os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister do Goethe, que é um que a gente chama romance de formação, que mostra como o indivíduo se desenvolve, as escolhas que ele faz, como que certos textos que ele lê vão impactar na visão de mundo, na forma como ele conversa com outras pessoas, né? Na maneira como ele se relaciona com aquilo que é diferente, com aquilo que é desconhecido, né? E isso me faz pensar em como que a Base Nacional Comum Curricular vê a literatura. Porque para a gente falar de clássicos, a gente poderia falar dos clássicos do cinema, da música popular brasileira, né? Das minisséries de TV hoje, ou das novelas, as telenovelas, Aham. que são importantíssimas para pensar o Brasil, né? Mas a gente está falando de clássicos de literatura. E como que a Base Nacional Comum Curricular vê a literatura? Mais do que Kleber, como um conteúdo? Pois não, por favor, desculpa. imagina, até antes de você entrar nessa questão, nós estamos fazendo a série Literatura, mas é muito importante também, até a gente, antes de entrarmos na Base Nacional Comum Curricular, é importante que o nosso telespectador perceba que quando nós falamos em clássicos, antes de entrar na literatura, cada área tem os seus clássicos, né? Cada área tem aqueles livros, aqueles autores que marcaram uma época e continuam reverberando. Então, você pode passar, no caso da biologia, da geografia, por exemplo, você vai ler o Eugênio Odum, que é Ciências Biológicas, que é um biólogo. Por enquanto, você vai continuar lendo ele talvez pelos próximos 100, 150 anos, entendeu? Quando você vai ler o Milton Santos, também é um clássico dentro da área de geografia, por exemplo. Então, cada área tem esses autores, né, que são autores que marcam, que como você muito bem explicou, não nascem com um carimbo, este é um clássico, de maneira alguma, né? É igual quando você olha para a área da psicologia e você vê um Vygotsky hoje, qual livro, qual o documento que você tem que ler? Manuscrito 1929. Mas quando ele foi escrito, ele não era um clássico, ele se tornou pelas características que você falou. Então, é muito importante para o nosso telespectador perceber assim: se eu sou um advogado, qual é o clássico na minha área? Né? Se eu sou um geógrafo, qual é o clássico? Porque geralmente nós da área de educação, nós da área de letras, que também sou professora da área de letras, né? Dentro da área de língua portuguesa, não sou usada como Kleber, que é uma vida dedicada à área de língua portuguesa e à literatura, mas tem os outros clássicos, né? E geralmente, quando alguém quer caluniar, falar mal, não compreender, olham só para a literatura e diz assim: por que ler Machado de Assis? Isso já não tem mais importância, né? Então, assim, olha, não, gente, existe todo um campo e dentro de todas as áreas tem um clássico. Por exemplo, quem trabalha com comunicação, com televisão, um clássico é McLuhan. Como você não vai trabalhar
com ele, com os livros dele, né? Com o Bakhtin para falar de comunicação, que são autores que mudam o processo, o entendimento e constroem um novo momento. Mas vamos entrar aí na sua fala que você estava, mas eu precisei, me perdoe, eu precisei fazer essa parada, tá? Para a gente mostrar para os nossos telespectadores que não é só clássico da literatura, tem os clássicos em todas as áreas. Professor Kleber, por favor, eu devolvo a palavra para falar da Base Nacional Comum e a literatura, né? E aí a compreensão do porquê ler os clássicos. Bom, voltando então à questão da Base Nacional Comum curricular, ela não vê a literatura só como um conteúdo, mas uma das competências gerais, né? Qual delas? Formação de repertório cultural. Tá? Ou seja, a formação de uma biblioteca, do seu conjunto de referências, né? A partir das quais você vai construir, então, as suas leituras. Você vai renovar as suas leituras. Tá? Porque a ideia é que, ao ser trabalhada como um repertório geral, tanto brasileiro como do exterior, né, voltando à fala da professora Dinamara, nós poderíamos falar dos clássicos da história do Brasil, né, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, dentre tantos outros, né? Os clássicos da pedagogia brasileira, como Paulo Freire, evidentemente não podemos deixar de ler a obra de Paulo Freire, inclusive se quiser, e sobretudo se quisermos discordar dele, a partir das condições em que ele constrói o saber dele. No caso da linguística e da comunicação, Bakhtin, como foi mencionado, Marshall McLuhan, né? Então é pensar que quando se fala em clássico, se fala em um conjunto de textos que serve de referência. E o que é importante? Não é o que ou qual clássico se lê, mas como, em que circunstância, em qual momento da sua vida. Uma das discussões que o Ítalo Calvino coloca é que se os livros, os clássicos, não mudam, a Odisseia continua a mesma. A tradução pode ser diferente e afetar o texto, mas o conteúdo humano da Odisseia é o mesmo. O conteúdo humano da Divina Comédia é o mesmo. O que vai variar é a tradução, como o texto vai ser apresentado em outra língua. Mas, se os textos não mudam, nós mudamos. E aí, o momento, ou onde e quando, em que circunstância da nossa vida nós temos contato, vai impactar significativamente na relação que nós vamos ter com esse texto, ou o significado que ele vai ter para nós. Um exemplo prático, um texto que marcou minha vida como leitor, significativamente, é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, até mais que Machado de Assis. Por quê? Como diria Calvino, um clássico é um livro que se diz, estou relendo e não estou lendo, ou seja, é um livro ao qual a gente retorna, porque ele sempre tem uma mensagem distinta para a gente. Né? E eu li esse livro com 11 anos, depois 12, 13, 14, até hoje eu releio. Já são 30 anos, pelo menos, de conversas. E a cada momento esse livro me entregou uma narrativa diferente. Ou, por exemplo, Machado de Assis é a mesma coisa. O Machado que eu li na adolescência não é o Machado que eu li hoje, porque o Kleber não é o mesmo. Né? E é interessante a gente pensarmos que o contato com os clássicos, sobretudo no espaço escolar, da mesma forma como a gente tem uma rejeição imensa a Machado de Assis ou a José de Alencar no espaço escolar, na Rússia vai se ter a Dostoiévski e Tolstói, na França a Balzac e Flaubert, porque são autores lidos incessantemente durante esse período de formação. É importante a gente pensar, um clássico é uma leitura de formação. Tá? E aí a questão que vai impactar é como que esse texto é apresentado aos estudantes, aos leitores, nesse contexto escolar e fora dele. Tem uma pesquisa muito interessante, muito reveladora, que é a Retratos da Leitura no Brasil, que ela é feita desde 2015, a última foi feita no ano passado, e essa do ano passado traz um diferencial, pois é a primeira edição de 5 em que há um cuidado em observar quais são os hábitos de leitura, né, de literatura. E um autor tão caluniado, um autor considerado tão problemático,
Pois Difícil ou Inacessível como Machado, aparece como um dos autores mais citados entre o público de 11 anos a cerca de 70 anos. Né? Eu considero isso um dado interessante porque, junto de Machado de Assis, aparecem Jorge Amado, Paulo Coelho, Clarice Lispector. Né? Clarice também considerada uma autora difícil, né? Jorge Amado, um autor popular, Paulo Coelho, uma celebridade literária. Né? Isso muito devido à facilidade do texto dele, à acessibilidade do texto dele. Isso torna ele menos clássico? Não. A questão do clássico é que, quando eu pergunto para você, professora, quais são seus clássicos, os autores e os livros que você mencionar e a sua percepção vão me dar uma imagem de quem é você como leitora, como educadora, como profissional, não só como essas várias professoras de Namara, né? Assim como esse conjunto de livros aqui atrás diz um pouco de quem eu sou como pessoa, como professor, como pesquisador, mas sobretudo como um leitor voraz ou leitor traça, né? Que está sempre devorando livros. Né? Eu gostaria só, antes da professora retomar a palavra, tem um poema de um autor de Belo Horizonte que eu gosto muito, que me parece tremendamente adequado. O título do poema é Livros. O autor é Vander Piroli, um contista e romancista. O poema é: Minha biblioteca são as pessoas que encontro na rua. Daqui a pouco a gente volta no poema. Pois não, professora, desculpa, é mal de mineiro e de professor é falar demais. Imagina, Kleber. Eu fico muito orgulhosa, entendeu, de ter você novamente no programa, porque é muito gostoso lhe ouvir, né? Mas eu quero agora já ouvir o poema, mas assim, quando a gente fala de clássicos, nós estamos falando de formação humana. Então, assim, é a formação inicial, mas é a formação humana. Por isso que o Kleber, como a Dinamara, que volta em Clarice Lispector, que é o meu clássico, né, digamos assim, é o clássico que eu debruço, que eu volto e leio, você, a Clarice está lá, posta, escrita, né? Porque nós temos o hábito de falar, você escreveu, você como se escrevesse na pedra. Tá ali, colocado. Agora, a Dinamara que volta e olha para aquela Clarice, que olha para aquele poema, ela olha, opa, ela vê um entre vírgulas que ela não tinha visto antes, ela dá uma nova interpretação, mas por quê? A formação humana, né? A sua gênese, ela tem os seus pilares, mas vai sendo moldada conforme você vai caminhando, né? E nisso, aí tem o poema maravilhoso que é, né? Bendita colcha de retalhos, né? Nós vamos nos fazendo desses encontros que fazemos pela vida, né? E viramos essa grande colcha no final, né? Que a gente olha e diz assim, opa, sim, eu sou objeto do que eu li e do que eu vivi, né? São as minhas escolhas. É como se você colocasse no espelho como que as pessoas vão te ver, como que é posto, né? Alguns colegas olham e dizem assim, a professora Dinamara lê poesia, mas também lê Bauman, né? Quando a gente vai para a filosofia, para o entendimento humano, que agora é um clássico moderno, de um sociólogo moderno, né? De uma outra área. Por isso que é importante, eu quero voltar no poema contigo, mas para que as pessoas fixem, clássico não é só na literatura. Em todas as áreas tem clássico, mas é óbvio que a literatura é um berço fantástico. Kleber, por favor, o poema. Isso que antes do poema, eu gostaria de retomar sua fala, professora, porque essa questão de que a noção de clássico ela não se restringe unicamente ao universo da literatura. A noção de clássico ela diz respeito a toda a nossa percepção da sociedade, né? Dentre meus amigos, fulano é um clássico, ou seja, é a referência. E falamos, né, os clássicos do cinema, da música, tem da literatura, da sociologia, da filosofia, da educação, da filosofia, Platão, Aristóteles, né, Jean-Jacques Rousseau, né, Nietzsche, da sociologia, o Bauman, Pierre Bourdieu, da psicologia da educação, né, Vygotsky,
Piaget, dentre tantos outros. Então a noção de clássico ela diz respeito à nossa visão de mundo, daquilo que a gente considera como uma referência. E mais importante do que a gente só aderir aos clássicos construídos pelas instituições. Que instituições? As universidades, as redes sociais, as mídias, sobretudo a imprensa. Olha para uma revista Veja publica semanalmente uma lista dos mais vendidos, né, de ficção, não ficção e outros segmentos editoriais. Né? A gente vive fazendo listas. O que é uma lista, se não uma ordem de preferências? Uma lista, quando eu brinquei ao início do programa, quais são os clássicos de vocês? Vocês estão estabelecendo um cânone, um conjunto de textos que diz o que é a literatura, ou o que é a filosofia, ou o que é a psicologia da educação. Tá? E esse poema que eu mencionei, Minha Biblioteca são as pessoas que encontro na rua, lembra o que a professora Dinamara mencionou. Quando a gente fala em clássicos, a gente está falando em um conjunto de referências de construção de caráter, personalidade, de percepção de mundo, de percepção cultural, de percepção do que é educação, dentre tantas outras questões. Né? E mais, esse poema para mim é importante porque ele pega a ideia de que uma biblioteca não é só um conjunto de livros, é o conjunto de experiências significativas e de pessoas que me trazem experiências significativas para a minha formação como indivíduo. Tá? Então, tira a ideia de clássico do espaço da biblioteca, ressignifica a ideia de biblioteca, né? E faz a gente lembrar que todos os livros começam com a mesma pergunta: o que é isto para você? E os livros são elaborados pelas experiências das pessoas em contato com outras pessoas, não só pela experiência do indivíduo isolado do mundo, que eu considero isso fundamental. Professor Kleber, como o programa ele vai em diferentes canais, porque o Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa que ele está ao vivo nesse momento nas redes sociais, como na televisão, mas ele é um programa que depois ele vai vincular durante uma semana até termos um novo programa na rede aberta de televisão. Então eu consigo fazer interação com o público. E eu tenho uma pergunta aqui da Daniele Sene dizendo: para além da literatura, mas ela está perguntando assim: a Bíblia é um clássico? Bom, volto para a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O livro mais citado como livro mais lido, o que tem a maior frequência, é a Bíblia. Aí eu penso que é importante a gente olhar para o texto bíblico, como um documento histórico, antes de olhar para ele como um livro religioso ou mítico. Tá? Porque ele apresenta para a gente um documento que diz respeito a como algumas pessoas sentiam e viam a sua época. Outro, ele é também um documento histórico, pois ele nos diz de um certo como a língua era usada em um certo contexto. Né? Foi preciso reinventar o grego para que a Bíblia fosse traduzida, para que o Antigo Testamento fosse traduzido. Né? Então ele também é um primeiro trabalho de tradução importante no Ocidente. Né? Então a gente pode considerar um clássico, sim, porque é um texto de referência, assim como a Torá também é um livro de referência, né? Assim como os Upanishads e outros textos de outras denominações. Professor Kleber, eu acho que está com problema na internet, né? Educa Brasil, produzindo conhecimento. Hoje nós estamos com o professor Kleber Araújo, respondendo uma pergunta essencial: ler os clássicos. Por que ler os clássicos? Então, estamos falando dos clássicos. Relembrando que o professor Kleber explicou, né, que o que é um clássico, né? Primeiro, ele não nasce um clássico, um livro não nasce um clássico com carimbo de clássico. Mas, no decorrer dos anos, ele se torna um clássico. Por que ele se torna um clássico? Porque ele monta, ou seja, a sua forma de escrita, o que ele tem de informação, como ele serve de modelo para outras obras, para outros textos,
ou principalmente serve de modelo social, ele se constitui como um clássico. O professor Kleber também lembrou que a Odisseia, lá escrita, né, antes de Cristo, ainda reverbera em muitas histórias que nós temos até hoje. Então, quando estamos falando por que ler os clássicos, é principalmente porque ler os clássicos ajuda na formação humana. Quando nós estamos dentro dos cursos de graduação, principalmente nós temos eventos para falar dos clássicos, nós não queremos só que o aluno vá lá na internet e busque um resumo daquele clássico. Não, não é isso. Ele precisa realmente se debruçar na leitura daquele clássico e, como bem lembrou o professor Kleber, ele tem livros que o acompanha, que ele leu aos 11 anos, aos 12 e já faz 30 anos que ele está lendo o mesmo livro. E cada vez ele encontra um Kleber diferente, ele encontra uma percepção diferente dentro daquele texto. Então, o que nós temos é, por que ler os clássicos? Se você está preocupado com a formação humana, volte aos clássicos. Por exemplo, olha lá, voltou o professor Kleber. Professor Kleber, nesse momento seu de saída, que eu sei que você foi buscar um café e cortar um pedacinho de queijo, entendeu? Essa saída estratégica. Eu fiz um resumo do nosso programa até esse momento. Reexpliquei novamente o que é clássico, né? E dessa projeção que os clássicos têm até hoje. Por favor, continue. Bom, primeiro perdoe, mas nesse contexto, situações assim com problemas com a internet ocorrem. Como eu dizia, é importante, sim, considerar que a Bíblia é um texto clássico, assim como outros livros de outras religiosidades, de outras crenças religiosas, né? E, sobretudo, olhar para esse texto na dimensão histórica que ele tem, assim como a Odisseia de Homero, assim como outros textos. Tendo em mente que um texto ele não nasce clássico, ele é escolhido por um grupo como sendo um texto de referência acerca de um determinado assunto, ou seja, ele é tornado clássico e a ideia de clássico é objeto de revisão constante. Um exemplo que eu gosto muito, professora Dinamara, é como nos anos 80, em 86, enquanto passávamos pelo processo de abertura política e da Constituição Cidadã, nós tivemos uma revisão muito importante no ensino de como selecionar os textos de literatura a serem trabalhados na escola. É um contexto que é importante porque cria-se um termo hoje clássico na área de pedagogia, letramento, ele aparece aqui no Brasil, ele começa a ser usado, né, a fim de se rever as práticas educativas de alfabetização. E aí, um clássico para nós, a professora Magda Soares, seu livro Letramento, um tema em três tempos. Né? E a forma ou os critérios usados para seleção de textos literários é revisto. Por quê? Até esse contexto, até a década de 1980, eram selecionados textos do século XIX até início do século XX como exemplos de bem escrever. Exemplos de textos bem escritos que se faziam presentes em várias das gramáticas normativas e prescritivas brasileiras de língua portuguesa. Ou seja, se ensinava uma língua do século XIX ainda no século XX. Por que será então que as pessoas têm tanto ranço ou dificuldade com o Machado de Assis? Porque tinha que ler o Machado obrigatoriamente na aula de literatura e ainda tinha que encontrar com ele no livro de gramática para aprender como que era o português do século XX. Né? Isso é importante o quê? Para a gente perceber que é necessário revermos o que são os clássicos ou quais são os nossos clássicos, pois como foi mencionado antes, né? Se são os textos não mudam, mas e nós mudamos, que a gente mude também a forma como nós lemos estes textos. Porque o que vai mudar não é o conteúdo dos textos, é a maneira como nós vamos interagir com os textos e recomendar aos leitores. Tem uma questão importante que você falou, Kleber, e que na sua saída eu até mencionei. Existe uma questão que é assim, em algum momento criou-se uma rejeição aos clássicos, né? E essa discussão, essa fala,
não sei se é de 70 para 80, principalmente de 80, com a expansão de cursinhos e preparatório, e que daí os clássicos viraram resumo, né? E em todas as áreas. Na nossa área de educação, na nossa área de letras, né, na literatura, tinha resumos de tudo, né? Livros pequenininhos, pockets, né? Como se resumisse uma obra inteira de um autor num pocket e ali estivesse a essência dele. E criou-se, nesse momento, uma forma de ver os clássicos, né? Diferente da que talvez eu tenha vivido, que você tenha vivido, que outros tenham vivido, essa experiência do clássico para a formação humana. Então, em algum momento da história, perdeu-se isso. Hoje, quando eu olho principalmente para o ensino médio, né, apesar que você consegue trabalhar os clássicos desde uma criança muito pequena, porque se você trabalha um Pequeno Príncipe, que é formação humana pura, você está trabalhando com uma criança, lá na educação infantil, né? Então, mas quando começa a se pedir literatura mesmo no ensino médio, essa forma de trabalhar a literatura também influencia a vontade ou não de continuar sendo leitor de clássico. Não sei se você concorda ou discorda do meu posicionamento, por favor. Concordo e discordo. Por que que eu concordo? O que que acontece quando se começa a produzir resumos, né? É algo que diz de uma característica do nosso tempo. E uma das questões que aparece na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Por qual motivo você não lê? Falta de tempo. É um contexto que atribui à leitura de literatura uma utilidade prática, um conteúdo que precisa ser consumido e compreendido para a execução de uma atividade. E aí, professora, o problema disso é uma questão que eu coloquei ao início da nossa conversa. Como então estimular o interesse e, mais que o interesse, o gosto, o prazer pela leitura de um texto que, a princípio, não vai te auxiliar a compreender questões imediatas do seu dia a dia, não vai te auxiliar a compreender a sua realidade cotidiana. Mas ele vai te possibilitar uma perspectiva de contato com uma realidade diferente da que você conhece. Ora, a utilidade é justamente essa. Te auxiliar a olhar para situações cotidianas pelo ponto de vista de uma outra pessoa, desenvolvendo assim empatia pela condição, pelo lugar. Como assim a condição? Exemplo prático: quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus. Você vai se colocar no lugar de uma mulher negra, pobre, favelada, com filhos pequenos, catadora de papel, vai ter contato com a linguagem dela, com o cotidiano dela, e aí talvez você repense, né, a condição. No meu caso, uma pessoa, homem, branco, 40 anos, professor universitário, mora num bairro, numa casa confortável. A experiência dela me auxilia a desenvolver empatia por outras pessoas que vivem em condições precárias. Pessoas que têm essa condição de vida devido a todo um processo sócio-histórico de desenvolvimento do país em que a gente vive. Por que você vai ler Machado de Assis e não ler o resumo do Machado de Assis? Porque a experiência de ler o resumo não é a mesma de ler o livro. Ah, você pode assistir ao filme Dom Casmurro, tem dois, né? Um dos anos 60 e o outro dos anos 2000. Assista os dois e depois vá ler o livro. Veja o que muda, o que permanece do livro nos filmes, porque os filmes vão te auxiliar a olhar para o livro de uma maneira e o livro vai te auxiliar a olhar para os filmes de outra. O resumo só vai te dar um conjunto de informações breves. Quem fez o que, contra quem, com quem, em que situação e o que aconteceu no fim das contas. Quem casou com quem traiu quem ou não traiu. Né? Isso volta para a questão que a gente estava comentando dos clássicos como textos de formação. Tá? Qual que é a experiência que a leitura de um resumo vai te propiciar? A mesma coisa de você ligar a sua televisão, conectar no Netflix e ficar só lendo os resumos das séries, mas não assistir nenhuma série.
Será que foi uma experiência tão interessante quanto dedicar 45 minutos ou 20 minutos ou uma hora para assistir a uma série? Por que não então dedicar 45 minutos ou 20 minutos para ler partes de um livro? Isso diz muito da relação da pessoa com a cultura, com como ela usa ou emprega o tempo dela para ela. E também compreender, né? Porque assim, quando nós falamos por que ler os clássicos, e a gente vem aqui e diz que o clássico trabalha com a formação humana, né? Com a formação humana. E agora foi fantástica a tua percepção e a comparação de que se eu pego na Netflix e leio só os resumos, é a mesma experiência de ler uma série, e a experiência de assisto uma série, pego um livro e acho tem similaridades, o que é discordante, o que não tem. Quer dizer, a riqueza que você vai construindo, né, de vida, de cultura. Por quê? É os detalhes. Quando você só descobre quem casou com quem, não tem os detalhes disso. Mas como foi o chegar no casamento? Como se constituiu cada pedra no caminho para se ter esse casamento? Então, esses detalhes é que nos faz ficar enriquecidos, que nos torna melhor. Então, quando você pega e fala por que ler os clássicos, e aí sim, você foi brilhante em fazer a exploração, o resumo talvez ele te aguce, mas você não pode ficar só nele, porque você vai em busca do final feliz ou do final daquela história. E, na verdade, é o caminho que chegou, é o caminho que fez aquilo ali. Falávamos esses dias num clube de discussão de textos, a questão de uma série, que é uma série que inclusive tem na Netflix comercial, comparada com o que consta nos livros de história e comparada com o que tem num romance. Então você vê lacunas imensas de ou se são de distorções ou de adaptações, mas são narrativas contadas a partir de determinados olhares. E o que é muito importante, né, Kleber, lembrar que cada canal de comunicação exige uma forma de comunicar. Então, ler um clássico, livro, é uma coisa. Assistir um clássico na TV é outra forma de comunicação. Então, isso é muito importante que o nosso telespectador e o Valtívio, que está participando do nosso programa hoje, um abraço bem grande, Valtívio, muitíssimo obrigada. Por favor, compartilhe o nosso programa, né? Hoje nós estamos falando da importância dos clássicos da literatura, não desmerecendo os demais clássicos, mas falando dos clássicos da literatura na formação humana. Professor Kleber, com você novamente, por favor, porque o Educa Brasil produzindo conhecimento só existe porque eu tenho aí convidados exemplares. Professora Dinamara, o seu comentário me fez lembrar de uma série de coisas, uma outra associação, né, que é até mais interessante do que só o resumo, né, do que a sinopse, comparar o resumo com a sinopse. Imagina se ao invés de você assistir a série inteira, você assiste só os trailers dos episódios. Ou então você comentar um filme tendo assistido só o trailer do filme. Né? O quanto não se perdeu de experiência, né, ao não assistir o filme e optar pelo trailer. E eu estava, fora isso, pensando, né, a questão de como um romance, ao ser adaptado para um filme ou para uma série, é resultado de escolhas diferentes. Dois livros muito marcantes para mim, e duas séries e dois filmes muito marcantes para mim. A série O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Na biblioteca de minha mãe tinha o conjunto, né, dos livros, né, de Érico Veríssimo, que compõem a saga O Tempo e o Vento. E na época, eu era muito criança, 86, 87, foi feita a minissérie O Tempo e o Vento com Glória Pires e com Tarcísio Meira, uma minissérie belíssima, uma adaptação de um clássico, literalmente um clássico, ou seja, uma obra de referência da literatura brasileira, principalmente para os habitantes da região sul do país, né? Que conta um pedaço da nossa história ali entre o século XVIII e XIX. E na mesma época teve uma adaptação
do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, um dos clássicos mais mencionados e menos lidos, porque assusta, né? É um livro considerado muito difícil, mas não se deixem assustar. Leiam. Foi feita a minissérie também com a Bruna Lombardi e Tony Ramos, muito bonita. E se a gente for olhar o filme que foi feito, O Grande Sertão Veredas, com Guimarães Rosa vivo, não é um filme tão interessante assim. É um filme bem diferente, feito, acho, pelo Nelson Pereira dos Santos. E depois foi refeita a minissérie do Tempo e o Vento, agora já nos anos 2000, e eu, pelo menos, eu já não... Ela é muito bem feita, muito bem produzida, mas ela não teve o mesmo efeito que teve em mim a minissérie dos anos 80. Né? Eu já revi a minissérie dos anos 80 e de tempos em tempos eu releio o livro do Érico Veríssimo, e aí fica aquela sensação, se eu ler só a sinopse, só o resumo, e não ler os livros, a experiência é uma. Mas após ter revisto e relido, continuo amando os livros. A minissérie de 86 tem um lugar na minha biblioteca pessoal, né? Mas a minissérie dos anos 2000 já não me pegou tanto. Veja bem, se eu não tivesse contato com a primeira minissérie, com os livros, eu não teria conseguido fazer toda essa reflexão. Né? E aí é importante a gente pensar que o termo literatura diz respeito a um conjunto de livros. Né? E aí eu posso estar falando, por exemplo, literatura de websérie. Né? Ao reunir as minisséries ou webséries que eu gosto, estou compondo um conjunto de clássicos. E aí fica o convite à reflexão. Quais são os clássicos de vocês? E quando vocês pensam, o que passa na cabeça de vocês ao escolher este texto e não esse? Porque é importante pensar que ao dizer quais são seus clássicos, muita coisa fica de fora. E aí, quais são os critérios que você usa para selecionar esses materiais, não só livros, que foram fundamentais para a sua formação como pessoa, não só como profissional. Tá? E aí, professora Dinamara, eu gostaria de perguntar qual é o seu clássico? Só pode escolher um, aquela pergunta. Um clássico para levar para uma ilha deserta, com o qual você vai se nutrir até esperar o navio chegar. Mas olha, Kleber, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil essa que você acabou de me fazer, entendeu? Eu com certeza levaria as obras do Bauman. Eu com certeza levaria as obras do Bauman, sem sombra de dúvida, para ler, reler e ler novamente. A primeira vez que eu estive com Bauman, que eu digo assim, você pode ver muitas vezes, né? Mas eu estava... e é um livro em espanhol do Bauman, entendeu? Então, eu levaria, sim, sem sombra de dúvida, Bauman para ler. Esse é o meu clássico. Se fosse aí na literatura, na nossa área de letras, aí eu com certeza levaria todas as obras de Clarice Lispector, sem sombra de dúvida. Não levaria uma, não dá para levar uma, porque é um embaralhado de uma construção social de uma mulher, de movimento, então, com certeza levaria. Professor Kleber, falta 4 minutos para acabar esse programa, não dá nem para acreditar que o Educa Brasil, produzindo conhecimento, hoje fiz um processo um pouquinho diferente, com interação. Sim, o Educa Brasil está aqui toda semana, nas mídias, na televisão aberta. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, vem para mostrar ao nosso telespectador que, a partir da ciência, nós buscamos a emancipação humana pela educação e pelo trabalho. Professor Kleber, além de você falar aqui quais os seus livros também mostram a sua identidade, qual o seu recado final? Meu recado final, quando a gente pergunta por que ler, é não nos esquecermos que a leitura só é possível na liberdade de escolha e de respeito à liberdade de escolha do outro. Então, antes de dizer a alguém o que é um clássico, pergunte a ela quais são os clássicos dela. Antes de dizer a um aluno leia os clássicos, pergunte a ele quais são os clássicos, ou o que você lê, o que você gosta de ler. A leitura literária, então, ela
é o espaço a literatura é o espaço da criatividade, é o espaço da liberdade da minha linguagem, como diria Paulo Leminski. Então, respeite a liberdade de linguagem do outro e, sobretudo, se abra a essa possibilidade que o outro vai apresentar, ao invés de impor algo como sendo uma medida de referência que tem que servir para todo mundo. Afinal de contas, meu sapato não necessariamente vai servir em você. Fantástico, professor Kleber. Antes de terminar, ainda a gente falta aí 3 minutinhos. Você, no meio da nossa conversa aqui, além de falar clássicos, falou de o quarto de despejo, né? E essa realidade, muitos devem pensar assim, mas como que um livro desse vira um clássico, né, Kleber? Mas nomina de novo, o que é clássico para nós, entendeu? Para que as pessoas guardem realmente o que é um clássico, o que é um livro clássico e por que ler um clássico. Um clássico, ele é um texto que é considerado um modelo ou um exemplo que serve de referência sobre uma questão. No caso da Carolina Maria de Jesus, é um clássico, pois é a primeira publicação de uma mulher negra, pobre, favelada, que apresenta essa realidade pela voz dela, pela perspectiva dela. Tá? E por que ler os clássicos? Como diria o Ítalo Calvino, porque é melhor lê-los do que não lê-los. Né? A fim, inclusive, de que você possa compor a sua lista e expandir a sua lista. Tá? Então, fica esse convite para pensar que um clássico é uma biblioteca sobre a experiência humana no tempo. Ele não cessa de transmitir um conhecimento. A Carolina não deixa de dizer para a gente o que é a realidade de uma pessoa moradora de uma periferia, de um centro urbano. Afinal de contas, a situação que ela relata não mudou tanto de 1960 para cá, infelizmente. Mas, além dela, leia Conceição Evaristo também. É uma outra perspectiva sobre o que é ser uma mulher em uma realidade periférica. Fica a sugestão, professora. Maravilha, professor Kleber Araújo, professor pós-doutor Kleber Araújo. Hoje veio nos falar a respeito de ler ou não ler os clássicos. Por que ler um clássico? Bom, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa que passa nas mídias sociais, YouTube, Facebook, assim por diante, mas também é um programa de televisão. Nós estamos aí com a perspectiva de 70 milhões de telespectadores, ou seja, é muita gente num processo muito grande de comunicação. O objetivo do Educa Brasil é, sim, a partir da ciência, da educação, essa luta pela emancipação humana, que também passa pelo trabalho. Educação e trabalho. E a ciência é o fio condutor deste programa que busca mostrar possibilidades. Educa Brasil, produzindo conhecimento, volta a semana que vem. Se você gostou, compartilhe, convide pessoas. Professor Kleber, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço.